Está precisando melhorar o desempenho dos seus HDs ou SSDs? Ou então já ouviu falar sobre RAID e quer saber do que se trata? Hoje vamos explicar para vocês como funciona o sistema RAID. O RAID 0 é um sistema de gerenciamento e agrupamento de discos. Basicamente, ele vai somar tanto a velocidade quanto o armazenamento de 2 ou mais discos. Dessa forma, ele vai dividir a carga de trabalho, fazendo com que ele atinja altas taxas de velocidade. Conhecido também como Stripping Array, o RAID 0 é um método de agrupamento de discos que distribui os dados em todos os dispositivos do arranjo ou array, melhorando assim o sistema. Além do RAID 0, existem outros tipos de RAID, mas antes de eu começar a falar deles, já deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos lá! Começando pelo RAID 1, que serve para realizar cópias seguras de arquivos. Ele utiliza o método de espelhamento e funciona a partir de um sistema espelhado de dados, onde a cada novo arquivo gerado é criado uma cópia no disco adicional, sendo uma excelente opção de backup. Juntando os dois, nós temos o RAID 10. Além dele fazer as cópias de segurança via espelhamento, ele também aproveita os dois grupos para poder gerar o RAID 0, melhorando assim o desempenho do sistema. Por último, não menos importante, nós temos o RAID 5, que funciona de forma ímpar, portanto, a gente precisa ter pelo menos 3 discos para conseguir utilizar ele. No RAID 5 nós não temos o espelhamento de discos como no RAID 1. Nesse caso nós temos o espelhamento de dados. Como funciona? Você tem um arquivo que você está ali, copiando, uma foto, por exemplo. O RAID 5 ele vai criar um dado adicional desse arquivo, que seria uma foto que você está colocando ali no disco. E se algum problema ocorrer com aquela foto, ele consegue buscar esse dado adicional para ele reestruturar, vamos dizer assim, o esqueleto do arquivo e assim você ter aquele arquivo funcionando perfeitamente sem problema algum, O famoso arquivo corrompido. No RAID 5 você não tem isso, graças a esse sistema redundante que o RAID 5 oferece. Hoje nós vamos focar no RAID 0, que é o mais popular e que a galera costuma querer fazer também. Só que antes da gente fazer o RAID 0, porque nem tudo são flores, a gente precisa saber de algumas informações antes de unir esses discos, Lembrando sempre, fazer o RAID 0 é necessário que você tenha 2 discos iguais, modelos iguais, fabricantes iguais e versão de firmware igual de preferência, para que tudo ocorra bem, você não tenha nenhum tipo de problema e nenhum arquivo corrompido. Lembrando que somente o RAID 5 que espelha dados e o RAID 1 espelha discos. No RAID 0 não, a gente vai unir a potência dos dois, pode-se dizer que soma também o armazenamento dos dois, já que você vai ter uma única partição. Então, nesse caso, o foco é desempenho, E se você quiser utilizar discos diferentes ou utilizar capacidades diferentes, dá para fazer um RAID 0? Até dá, mas a gente não recomenda isso. Porque no caso de ter 2 discos com tamanhos diferentes, o próprio sistema de RAID ele vai usar como base a capacidade máxima do disco de menor capacidade. Ou seja, se eu tiver um SSD de 480 e um de 250 GB, ele não vai aumentar esse armazenamento para 700 e pouco. Ele vai ficar um RAID de quase 500 GB. Então você vai perder informação do disco de 480, porque para ele espelhar, ele joga metade de um dado em um disco e metade no outro. Se usar 100%, um dos discos não vai ter a capacidade de dar continuidade e coletar esses dados. Então, por isso que o RAID 0 não é possível você unir 2 discos com armazenamentos diferentes. Dá para fazer o RAID? Dá, mas tem esse ponto negativo. E no caso de utilizar SSDs ou HDs de fabricantes diferentes, a gente também não recomenda, porque cada disco, cada SSD tem a sua característica, O fabricante ele pode utilizar disco com controladoras diferentes que vai proporcionar a velocidade de leitura e escrita diferente. E isso pode impactar diretamente ali na hora da distribuição desses dados nos discos, Então, o importante mesmo é você utilizar discos iguais para evitar qualquer tipo de problema, principalmente com arquivos corrompidos ou até mesmo atraso na escrita do arquivo que você está querendo ali utilizar no seu sistema de RAID. Mas aí, bora fazer então esse tal de RAID para ver como fica? Vamos lá. Bom, primeira coisa, para fazer o RAID 0, já tem os 2 discos certinho, bonitinho, mesmo fabricante, firmware, etc. Fez a instalação física aqui no PC, você vai entrar no setup do BIOS, pressionando a tecla Delete. Nas placas mais modernas, a gente tem uma interface visual mais bonita, e mais intuitiva também, fica mais fácil de entender o que a gente está fazendo na hora de configurar o RAID. Na nossa placa-mãe aqui, a gente precisa ir na aba Settings e depois em I/O Ports.
Nela nós vamos aqui em SATA Configuration e habilitar a função NVMe Hide Mode para Enable, porque no nosso caso, o RAID que nós estamos criando aqui é para 2 discos M.2. E no caso a nossa placa-mãe, ela também possibilita com que faça o RAID para a conexão SATA. Se no caso você utilizar SSD SATAs ou HD SATAs, aí você muda aqui para RAID também, beleza? No meu caso eu vou deixar somente o NVMe Hide Mode para a gente poder habilitar somente na conexão M2, beleza? Bom, próximo passo, a gente vai precisar salvar essas configurações e sair da BIOS, para ele poder habilitar a função RAID no setup do BIOS, que por enquanto não está aparecendo. Pronto, já habilitou, né? Reiniciou aqui, vamos novamente na opção I/O Ports, só que dessa vez, reparem que habilitou uma função chamada RAID Expert 2 Configuration Utility. Nós vamos nessa opção agora para configurar o nosso RAID, que antes não estava aparecendo porque o RAID estava desabilitado. Aqui em Controller Management, a gente pode verificar os discos que tem e quais estão capacitados para fazer o RAID, tá? Então, clicando nele, a gente vai fazer um Rescan Disks. E aqui ele fala para a gente que existe 3 discos físicos, sendo um de 1 TB e 2 de 2 TB. O que a gente vai fazer o RAID é os 2 de 2 TB, tá? Nesse caso, os 2 estão online e o Physical Disk 1, né, que é o de 1 TB, está como new. Quando existe algum problema com o disco, ele vai estar offline, ou quando ele está fora da array, deu algum problema, aí ele vai ficar offline, tá? Nesse caso, a gente já tem 2 array, que é o famoso arranjo. O de 1 TB, que não está em RAID 0, mas como a nossa controladora está em RAID, ele considera como se fosse. E aqui na Array 2 nós temos o nosso RAID 0, que já foi criado de 3.9 TB, tá? Que aqui a gente está unindo o armazenamento. Então, nesse caso, como ele já tem criado, eu vou deletar essa array para que a gente possa criar junto e vocês verem como funciona. Aqui vocês já vão aprender como, inclusive, exclui, né, o RAID. Que, inclusive, você precisa confirmar pelo menos 3 vezes para você ter certeza do que você está fazendo. E agora, para criar, nós vamos aqui na opção Array Management, depois em Create Array, e agora a gente vai selecionar qual que é o tipo de RAID que a gente quer criar. Nesse caso, ele tem um RAID 0 e o RAID 1. Vamos selecionar aqui a opção RAID 0. Feito isso, na parte de baixo, Select Physical Disks, nós vamos selecionar os discos que a gente quer criar esse RAID. Nesse caso, nós temos os 2, né, que a gente viu agora há pouco no Management lá. O 2 TB e 2 TB. A gente pode selecionar Enable um de cada vez, ou já clica aqui em Check All para ele selecionar tudo. Apply Change. Pronto. Ele vai já selecionar os 2 discos e criar o grupo nesse. Em Array Size você não precisa mexer. Ali basicamente é para você alterar o tamanho que vai criar aí de alocação de espaço disponível no disco. Nesse caso eu vou deixar o máximo que dá mesmo, que é o que já vem por padrão. Em Array Size in Unit a gente não precisa mexer, né? Tá falando aqui em megabyte. Em Select Cache Tag Size, se por exemplo o seu disco ele for um disco com baixa capacidade e velocidade reduzida, principalmente em arquivos pequenos, o ideal é que você utilize de 128 a 256. Se o seu disco ele for muito rápido em arquivos pequenos de 64 KB, você pode utilizar a opção de 64 KB, mas na maioria dos casos a gente nem nota a diferença, tá? Então vamos deixar aqui 128, que é um padrão também que eu já venho utilizando há muitos anos. E aqui, diferente das versões anteriores, quando a gente tinha uma tela azul para configurar, agora nós temos 2 opções novas, né? Que é o Read Cache Policy e o Write Cache Policy. Nesse caso, a gente deixa exatamente do jeito que está, tá? Com Cache Read ativado e o Write Back Cache também ativado. E agora basta clicar em Create Array. Pronto, já criamos a nossa Array, vamos voltar em Controller Management e aqui fazer um Rescan Disk novamente. Ele mostra pra gente que tem os 3 discos, um new, 2 online e nossas Array aqui tem um de 1 TB e outro de 3.9 TB, confirmando assim que a nossa criação de RAID foi concluída. Agora basta vir na última aba aqui, Save e Exit Setup e apertar em Sim. Agora o nosso disco já foi criado e a gente já pode instalar o sistema operacional nele. No caso da AMD é um pouco complicado instalar porque você precisa ter o driver RAID já no pendrive e fazer uma sequência de seleção dos drivers para que ele consiga reconhecer
corretamente. Para facilitar a sua vida, eu já vou te mostrar aqui como fazer isso para que você não passe apuros como eu já passei no passado tentando fazer RAID em AMD. Bom, no nosso PC a gente, além de ter mais um SSD de 1 TB e um HD de 2 e agora o RAID 0, a gente percebe que na hora de instalar o sistema não está aparecendo aqui, né? Então, para que ele consiga aparecer a partição de 3.9 TB, a gente vai precisar carregar o driver, tá? Aqui no caso já baixei o driver do chipset que tem no próprio site da AMD oficial, extraí o arquivo e coloquei no mesmo pendrive de instalação do sistema operacional. Aqui eu vou clicar em procurar, né? Nessa parte nós vamos aqui no pendrive, a pasta está com o nome Windows 10 e aqui no Windows 10 tem x64, NVMe CC e temos 3 pastas. A sequência agora é importante para que funcione perfeitamente. Primeiro a gente vai rodar o RC Button, depois a gente vai rodar o RC RAID e por último o RC CFG. Assim tudo vai funcionar perfeitamente. Olha só como faz. O primeiro já foi, vamos agora procurar o segundo, que é o RC RAID. Ele já apareceu aqui a partição, mas precisamos do último arquivo. Que é o RC CFG. Nesse caso, a gente está utilizando o padrão NVMe. Se você estiver utilizando o padrão SATA, basta clicar na pasta que tem o nome SATA lá e fazer a mesma sequência de ordens aqui para que tudo ocorra bem. Bom, feito isso, a nossa partição aqui está com 3.725 GB. A gente pode criar uma nova partição. E agora, dá prosseguimento aqui na instalação do sistema operacional. Rodamos aqui então o teste e comparamos, utilizando um único disco e utilizando os discos em RAID. No teste único, tivemos ali uma leitura de 3.226 MB por segundo na leitura e no caso com o nosso RAID tivemos ali 6.096 MB por segundo, tendo aí praticamente o dobro de velocidade. Já no teste de escrita, com o único disco 2.469 MB por segundo contra 4.384 MB por segundo. Mais um pouquinho a gente alcançava exatamente o dobro de velocidade. Mas aqui a gente já consegue notar que de fato conseguimos aí quase que dobrar a velocidade tanto na leitura quanto na escrita e tudo isso em uma única partição, que é o que o RAID 0 consegue proporcionar. Mas para não falar que tudo melhorou, no teste randômico de 4 KB nós tivemos um resultado um pouquinho inferior. Bom galera, então se você não conheceu o que era RAID, eu tenho certeza que com esse vídeo agora ficou bem claro o que é RAID, quais os tipos que tem e, é claro, como fazer isso. Nos nossos testes realmente teve aí quase o dobro de velocidade, né, fazendo o RAID 0 dos nossos dois M.2. É claro que nós estamos utilizando aqui geração 3, já existe geração 4 e logo pinta aí geração 5, que deve deixar a velocidade ainda maior num único disco, né? Mas para você que já tem o seu setup, de repente está precisando de mais velocidade, quer aumentar o armazenamento, no caso criar uma única partição já que você tem outros discos iguais, essa é uma das melhores opções que você pode fazer aí no seu PC, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra gente, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E claro, lembrando sempre do aplicativo do Kabum para você realizar suas compras com muito mais conforto e segurança, tudo na palma da sua mão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!